Gasolina não bebe, ô Marcelo? Seja bem-vindo à rede de segurança colaborativa Co-Security. A Co-Security chegou no seu bairro trazendo o conceito de colaboração e participação coletiva na segurança da região. A partir de agora, você e a sua vizinhança estão unindo forças para abraçar um projeto unificado e estratégico. O conceito segurança colaborativa é muito mais do que monitorar as ruas com câmeras. É, na verdade, uma mudança cultural que une moradores, comerciantes e empresas com o objetivo de construir uma ampla rede de proteção para inibir que criminosos ajam nessa área. Com dezenas de câmeras monitorando ruas e calçadas, vamos construir uma verdadeira muralha virtual de proteção que irá afugentar a criminalidade para longe. Nossa central entra em contato com o poder público sempre que é demandada em uma ocorrência. E a polícia contará com as nossas imagens, captadas de vários ângulos e pontos estratégicos para auxiliar nas investigações e no combate ao crime. Nossos produtos estão disponíveis em 3 versões: Vision Tower, Wall Tower e Compacto. Todos eles trazem uma comunicação visual padronizada e ostensiva que mostra que nessa área existe uma rede de segurança profissional e organizada entre vizinhos. Munidos de QR Code, qualquer pessoa pode acessar nossa central e reportar um incidente. Assim que alertada, nossa equipe acessa as câmeras e inicia seu trabalho de auxiliar a polícia na identificação e até na detenção dos transgressores, levando as investigações para um novo patamar. Nossas câmeras são de última geração e alta definição. Com o tempo, serão capazes de reconhecer comportamentos estranhos com o uso da inteligência artificial e até detectar possíveis infrações de forma automática. Esse é o futuro que estamos construindo hoje. Na medida que novas tecnologias surgirem, poderemos ativá-las em nossa rede de proteção e você já faz parte disso imediatamente. O aplicativo Co-Security completa o fácil acesso às imagens ao vivo e armazenadas em nuvem, mas somente por pessoas autorizadas. Seja parte da solução. Envie esse vídeo para vizinhos, amigos e comerciantes. Quanto mais pessoas abraçarem essa ideia, maior será a rede de proteção da nossa região. Queremos que as pessoas voltem a andar livremente e esse esforço pode ser de todos nós. Co-Security, as ruas de volta para você. Saudações, amigos do canal da Escola Superior de Segurança. No oferecimento da startup Co-Security, apresentamos o 74º programa da série Co-Security Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias e trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje: redes de inteligência ajudam na segurança condominial. O que é rede de inteligência? O que é inteligência? Você vai saber já já. Co-Security, as ruas de volta para você. Participam dessa edição Coronel Veterano Eugênio Moretson. Ele é da Infantaria do Exército Brasileiro, bacharel pela Academia Militar das Agulhas Negras e mestre em operações militares. Também especialista em operações de inteligência pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Ex-oficial sênior de contra-inteligência militar, coordenou ações de inteligência na repressão às organizações criminosas narcoterroristas na Amazônia, Brasil-Colômbia, e na Tríplice Fronteira, Paraguai, Argentina e Brasil. É professor da disciplina Titulação Operador de Inteligência na Escola Superior de Segurança, criador e professor da metodologia APLIS, Arranjos Produtivos Locais de Inteligência e Segurança, para pequenos municípios fazerem frente às ameaças daquele chamado cangaço moderno. Expert também em contra-espionagem e operações sigilosas. Também conosco nesse programa, Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos da startup Co-Security, economista pela Universidade Mackenzie, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. E Mário Vanzo, executivo de vendas Co-Security, que vai dar o caminho das pedras para você entrar na parceria conosco, para você ter as ruas de volta para você. Então, sem embromation, sem enrolação, vamos direto ao assunto. Coronel Eugênio Moretson, boa noite. Vamos na lata.
que é inteligência. Todo mundo fala disso, né? Burrice, a gente sabe o que é. Desinteligência também. Agora, o que é inteligência? Boa noite. Tá bem. Muito boa noite a todos os colegas de live e a nossa audiência, né, que está sempre deixando de fazer alguma coisa para nos prestigiar, né? Então, isso tem que ser muito enfatizado, né? Muito obrigado pelo esse acompanhamento, né? Os nossos seguidores, você, Jorge Serrão, que tem um público fiel, virtude da sua competência, da sua dedicação à atividade jornalística, e o Caruso, que está sempre nos bastidores, sempre cuidando para que tudo aconteça em nosso favor. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo e irmão Caruso. Bem, inteligência realmente se tornou um conceito difuso, de difícil sintetização. Eu até faço uma comparação com logística. Hoje você vê, coitado, às vezes a pessoa faz lá um carreto, não estou aqui menosprezando quem trabalha honestamente na atividade do carreto, mas ele coloca lá, a autoestima dele às vezes é tão forte que ele coloca lá logística. Na verdade, ele faz apenas uma parte do processo logístico, que é o transporte, que é uma atividade importante e, se for honesta, um trabalho honesto tem que ser reverenciado. E inteligência também. Às vezes você tem lá uma câmara de segurança, uma câmara de vigilância lá, então, aqui nós temos uma central de segurança, nós fazemos inteligência, coisa mais. Toda vez que acontece alguma coisa grave na segurança pública também, muita gente na televisão fala, precisamos melhorar a atividade de inteligência, né? Fala de boca cheia. Realmente a palavra inteligência ela se tornou muito usual nos últimos tempos. Bom, mas vamos lá. Tem duas definições. Uma estatal, bocejante, monótona, escrita com mentalidade dos anos 60 e 70, que ainda trata a inteligência e a contra-inteligência, que é uma de suas especialidades, como atividade. A atividade de inteligência. Olha, sinceramente, nossos ouvintes, nossos telespectadores, se você vai fazer um curso de inteligência pela internet ou presencial e o professor começa a falar assim, a atividade de inteligência, levanta e sai, porque ele não está atualizado. Inteligência não é mais uma atividade. Inteligência é uma capacidade do Estado e também das organizações privadas, das empresas, de coletar, capturar, escolher, trazer para si e analisar, separando o joio do trigo, informações privilegiadas antes que o concorrente saiba e que possam ser úteis aos seus interesses, normalmente interesses políticos, estratégicos, militares e, principalmente, econômicos. Pronto. Isso é inteligência. Agora, concordo, é uma definição estatal que está lá no pedestal do Olimpo. Precisa trazer mais para perto de nós para ter uma aplicabilidade. Então, ok, inteligência é qualquer informação que você conseguiu antecipar-se ao outro, seja o outro teu amigo, teu competidor, teu inimigo, e que você vai usar sigilosamente a seu favor. É isso que é inteligência, em síntese. Legal. Então vamos para o tema do nosso programa de hoje. Então, a partir desse conceito correto de inteligência, o que são redes de inteligência? Por que elas são tão importantes hoje, Coronel Moretson? Elas são muito importantes porque a inteligência, como conceito, ela trafega em diversos ambientes. Um deles é o digital, é o ambiente digital. O outro é o ambiente físico, geográfico, onde nós vivemos, por onde nós caminhamos. Então, você precisa ter, nesses ambientes, as suas conexões. A inteligência, ela funciona muito pelos relacionamentos. Eu estou aqui, gente, não é pela minha capacidade, não, é pelos relacionamentos. É porque eu conheço o Caruso, que me apresentou para o Serrão, que me apresentou para os amigos. É lógico, você tem que ter um certo conhecimento, porque senão também não merecia estar aqui. Mas é pelos relacionamentos. E esses relacionamentos, quando eles conspiram a favor, no sentido figurado da palavra conspirar,
você tem uma rede de troca de informações, troca de alertas. Uma muito fácil dos nossos amigos entenderem é a vizinhança solidária. Meu vizinho está de olho, vizinho. Ela não é uma rede de inteligência propriamente dita, mas ela é uma rede de alertas. Né? A pessoa percebeu alguma coisa de anormal, ela já alerta na rede, lá no grupo, seja do WhatsApp, seja qual é a forma de comunicação, já dispara aquele alerta para que todos se previnam contra uma ameaça vindoura. Ela é um bom exemplo de uma rede que trabalha para a segurança de todos e que conversa muito perto com uma parte da inteligência que se chama contra-inteligência, que é a parte que cuida da nossa segurança. Então, o conceito de rede de inteligência ele está firmemente atrelado aos relacionamentos. Os relacionamentos certos, que vão gerar informes legais, oportunos, pertinentes, e não ficar trocando informações de futebol e pornografia, etc., que é o que, infelizmente, acabam saturando esses grupos que, de início, até têm uma boa intenção. Em resumo, é isso, meu amigo. Legal. Então, agora estamos interligados todos em rede social. Isso aí foi uma revolução total na informação, no acesso aos meios de informação. Mudou a maneira como cada um não só se comunica, mas também obtém conhecimento, constrói conhecimento e, sobretudo, o que você acabou de falar, se relaciona com as pessoas. Então, como é que a gente pode estabelecer, ajudar, implantar essas redes de inteligência para colaborar com a segurança condominial e, por extensão, com a segurança pública? Uhum. Muito obrigado. Essa pergunta é uma pergunta de seleção que quase nunca me fazem em palestras e treinamentos. A primeira coisa que nós precisamos, gente, é de uma liderança. Se nós não tivermos uma liderança motivadora, carismática, que ela não precisa ter poder, não precisa ser o síndico, não precisa ser o delegado do bairro, ela não precisa ter essa institucionalidade, mas precisa ser líder. Precisa ser aquela pessoa que, quando fala uma coisa, todo mundo tem vontade de ajudar, a pessoa tem vontade de participar porque quer estar ali, quer estar por perto. Então, a primeira coisa é uma liderança. A segunda coisa é o sentido de organização, que muitos líderes são desorganizados. Né? Então, você precisa de um assessor ali que ajude, normalmente uma mulher, que ajude a organizar a coisa, porque senão vai cheio de ideia, mas a coisa acaba não acontecendo. É o famoso staff, né? A gente tem muito líder, mas o staff do líder é uma porcaria. Então, esse líder acaba se comprometendo. Se comprometendo, exatamente. Tem que ter um staff, tem que ter a pessoa que organize, que coloque as coisas para que elas aconteçam, né? Para que não fique só no campo das ideias. Né? Então, a liderança é essencial. Um staff, vamos usar essa excelente expressão que você viu, um staff para que aconteça. Um meio de comunicação, porque se não tiver comunicação, claro, na época lá do Homem das Cavernas, a comunicação era sinal de fumaça, pung, pung, pung no tambor da... Né? Não tinha que fazer, mas hoje, como você bem disse, hoje nós nos relacionamos, nós estamos falando aqui, podem estar nos ouvindo lá na China. Então, é um meio de comunicação. Hoje a gente estava brincando aqui, antes de entrar no ar, né? O Fábio Caruso comprou um relógio agora, que é igual ao dos Jetsons, né? O homem fala, o bicho monitora o coração dele, né? Uma coisa linda, né? Então é isso, né? A tecnologia interligou e agilizou. Né? E a outra coisa que precisa é um propósito. Você tem que ter uma finalidade. Se você não tiver um propósito, você vai organizar para quê? Então, tem que ter um propósito. Né? O propósito, a missão. Qual é a missão? Não, é o seguinte, porque o nosso condomínio é alvo disso, ou está situado numa situação próximo a... Não vamos aqui estigmatizar a favela, não vamos estigmatizar morro, mas está na área de risco. Então, nós temos um propósito. Então, o propósito ele é fundamental. Agora, somente você ter boa vontade, tem outros adjetivos aí que a gente pode incorporar a esse buffet aqui de ideias, mas esses que eu falei, a liderança é fundamental, gente. Se nós não tivermos uma liderança,
E tem uma outra coisa que eu ia falar lá na frente, mas eu vou antecipar porque o contexto está favorável. Precisa ter muita ética, tá, gente? A questão ética, quando se trata de informação... Hoje tem uma lei que regula isso, que é a tal da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que faz a delícia dos advogados, porque os advogados interpretam a lei de várias formas, né? Não estou criticando os advogados, não, tem excelentes amigos que o são. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, na sua síntese, ela impõe que você use com responsabilidade o dado, a informação, a imagem que você coleta. Ela usa a palavra tratamento, você tem que dar um tratamento, ou seja, proteger. Só liberar se for autorizado pelo proprietário da imagem, entendeu? Então, em resumo, é isso. A gente ter ética no uso de informações que, por acaso, você coleta. Vamos pegar um exemplo, claro. Vamos pegar o exemplo que você está num condomínio, você mora no condomínio, feito eu moro aqui no condomínio, e você depara com a situação de que uma das pessoas do condomínio é usuário de maconha. Você depara com isso. Você, na garagem, você chega lá, o cara está queimando o baseado dele. É uma situação que eu acho que muitos de nós já passaram por isso, ou coisa até pior. Muito bem. O que você vai fazer com aquela informação? Você vai botar no grupo? Aí o camarada tem 14 anos, 15 anos, você vai colocar isso no grupo do condomínio? Peguei o filho do morador do 301 aqui, que absurdo. Não. Então você tem que ter responsabilidade de dar o tratamento devido a esse flagrante, né, que você viu, tá? E isso tem que ser, sim, aí que está a importância de nós termos, já antecipando o filme, uma mentalidade de inteligência dentro do condomínio, porque isso é uma informação sensível. Isso é uma informação sensível, porque o cara, no exemplo que eu criei, é um cara menor de idade. Isso é uma informação. Isso tem que ser, primeiro, antes de tudo, levado aos pais dele, essa conversa. Né? O pai e a mãe têm que saber disso, que às vezes talvez não saibam, ou fingem que não saibam, ou não querem ouvir. E você tem que trazer isso para esse núcleo de inteligência formado por pessoas que são criteriosamente escolhidas para isso, que tratem uma informação dessa com responsabilidade, com a sensibilidade que o caso requer. Não, e esse ponto que você tocou na ética, ele é fundamental, né? Porque a gente sempre lembra, né? Liberdade e liberdade de expressão são fundamentais, só que elas têm um limite. O limite, qual é o limite da liberdade de expressão? É a legalidade com legitimidade. Se você usa sua liberdade de expressão para ação criminosa, você deslegitimou, você matou a tua liberdade. Então, não é isso. E na área da inteligência, você tem que lidar com a informação para quê? Para que ela atenda aos seus objetivos, missões, né? Toda a visão estratégica que você vai desenhar, não é isso? Sim, sim, com toda certeza. Você fez um excelente resumo do que eu falei. Muito obrigado. Uma ilustração poliu o que eu falei aqui. Legal. Demais. Desafio para os condomínios. Como é que você, do zero, consegue implantar esse tipo de rede de inteligência? Qual é a tua visão prática disso, você que já faz sempre esse trabalho? O primeiro diagnóstico que eu faço é se eles têm esse estado de necessidade. Porque muita gente, nós temos, é engraçado, o brasileiro o brasileiro assiste James Bond, né? Ele assiste e acredita que aquilo ali é verdade. E adora coisa da moda, né? É da moda, ele compra correndo. É verdade. Então, assim, é engraçado como é que as pessoas têm uma tendência ao secretismo. Não, isso é sigiloso. Isso aí não pode. Eles têm uma tendência a esse secretismo, ao resguardar-se, né? E, ao mesmo tempo, o brasileiro é tão desprevenido para coisas assim, do tipo, anda na rua olhando o celular, vem um ladrão de bicicleta e toma o celular dele, e ele não tomou nenhuma medida de proteção, não usou nada, nenhum dos recursos, nada. Então, é uma contradição. O brasileiro adora uma fofoca e adora essa questão de secretismo. Bem, então, o primeiro diagnóstico que eu faço é saber se há necessidade do desenvolvimento de uma estrutura dessa, que ela não é uma estrutura física. Você não precisa investir em infra, a não ser, claro, que no diagnóstico que se faz da segurança orgânica do condomínio, você perceba que você necessita de infraestrutura para a segurança do condomínio e principalmente das pessoas que moram lá. Isso é um assunto. Agora, o núcleo de inteligência em si,
Se ele existir, dentro das coisas que falaremos a seguir, ele certamente será muito proveitoso para o condomínio, porque até mesmo ele ajuda a reduzir custos, na medida em que informação é o produto dele. Sim. Então, esse núcleo de condomínio, como ele tem muitos relacionamentos, ele pode ser utilizado, inclusive, para isso. Para você falar, ô fulano, você conhece alguém e tal, etc., que tem. Ele induz a redução, inclusive, de custos. Tá? Mas se o condomínio realmente, se eu percebo que o condomínio realmente necessita dessa estrutura, eu ajudo na sua implantação. Mas o primeiro desafio é a liderança. E tem que ser uma liderança local. Não adianta ser feito o síndico, que administrativamente ele pode ser um síndico profissional, né? Essa questão do núcleo de inteligência, ele tem que ser uma liderança local. Não há possibilidade disso ser administrado por terceiros. Por quê? Por causa das informações com as quais eles vão lidar. Não é ético que seja administrado por outras pessoas externas ao condomínio. Tá? Então, assim, quando eu percebo que há necessidade, que isso contribuiria para a qualidade de vida e da segurança das pessoas, eu sou um grande defensor dessa estrutura, que não precisa ser construída fisicamente. Né? Ela existe como um conceito, como uma prática que passa a ser feita com as coisas que se tem. Aqui no meu condomínio de 8 moradores, todos proprietários, nós temos a rede do condomínio e temos o interfone, de onde nós clicamos em todos os apartamentos, nós conversamos um com o outro, inclusive dá para fazer até reunião pelo interfone, se necessitar, é só saber apertar os botãozinhos certos, que você coloca todos em rede. E você tem uma possibilidade de comunicação muito boa, sem ter que investir em nenhuma estrutura. O principal é ter pessoas de confiança. Isso é o principal. A liderança e pessoas de confiança dentro do condomínio são essenciais para que algum trabalho de levantamento de informação seja feito com responsabilidade e com competência também, né? Não adianta só também falar em ética, responsabilidade, cuidado, se não tem competência na hora de coletar a informação. Legal, isso é muito bacana. Em termos práticos, como é que essa rede de inteligência que você está falando agora pode ser implantada num condomínio? Você fala da questão da necessidade. Alguns lugares têm, outros não têm. Quando quais são os locais em que você descobriu que tem essa necessidade? Vamos para um caso concreto que você tem implantado aí. Tá. Eu não implantei nesse exemplo que eu vou citar. Por isso até que eu me sinto à vontade de falar, confortável para falar. Aqui em Florianópolis tem um condomínio que é um dos mais populosos da região sul. Ele chama-se, eu vou citar o nome, porque é público, é Condomínio Argus. Ele tem 544 apartamentos. Caramba, grande. Grande. É grande. E os prédios são prédios de 3 andares. Então, são vários prédios de 3 andares. Cada prédio desse tem um supervisor do síndico, que é um morador, né? Aí cada grupo de prédios tem um gerente do síndico e tem um síndico geral, porque ele tem que ter assessores nessa administração, e é um síndico profissional, senão ele não consegue. Né? Ali era um local interessante para ter um núcleo de inteligência. Por quê? Porque a população que transita nesse condomínio, os usuários do condomínio, são milhares de pessoas que passam por esse condomínio. Lá tem muitos prestadores de serviços que moram lá. Lá é permitido ter serviços básicos. Por exemplo, tem professora particular de inglês, matemática, então tem os alunos que não moram ali, mas que vão para ali ter aula e voltam. Né? É o tipo do local... Tem comércio dentro desse lugar? Tem comércio não de bens, mas de serviços. De serviço. De serviço. E é o tipo do local que a organização criminosa adora para fazer cachês, porque são lugares muito grandes, são lugares onde um criminoso entra ali para esconder dinheiro físico. Num apartamento aqui, a polícia vai saber nunca, se não tiver alguém de olho. Se não tiver alguém sensibilizado
para essa questão da inteligência. Alguém que se deu o trabalho de toda manhã dar uma olhada nas imagens principais das câmaras de vigilância, que são dezenas, e fala assim, mas que interessante, terça-feira passada esse cara aqui também passou, ele fez o mesmo procedimento. Esse negócio, é o feeling. É o feeling, é o cara que ele fez um treinamento, às vezes ele tem até origem, formação policial, etc., e ele percebe que esse comportamento um pouco dissonante, um pouco diferente, e com uma certa rotina, pode trazer uma percepção de que pode estar... Isso você descobre olhando, né? Eu morei num prédio que um morador, um vizinho meu, ele tinha 2 carros, eu achava legal. Um era um Porsche caríssimo, e o outro era aquele Chevetinho 75. Eu fiquei intrigado, para que esse camarada tem um Chevetinho e um Porsche? Pois é, tempos depois a gente descobriu que o cara era um tremendo narco-negociante, que o Chevetinho entrava nas áreas, nas quebradas, e o Porsche atendia ao público classe A, consumidor de droga. Então, e o cara ali, do seu lado, do teu lado, como é que você vai saber quem é quem e quem não é, né? Exatamente. Tem que ter essa visão aí que você falou da questão da percepção de inteligência. Da percepção. E essa percepção, ela vem por meio de treinamento, porque a gente não nasce sabendo isso. Isso é treinamento. Aí sim, aí não estou aqui para oferecer consultoria, não é esse o propósito da coisa, mas você... a tomada da decisão, nós precisamos sim de ter um tipo de administração de inteligência aqui, porque nós estamos cometendo erros. Aí você tem que procurar no mercado, ou pelos relacionamentos dos moradores de confiança, um profissional de polícia, um profissional, não sei, um delegado, um policial militar, um oficial, às vezes um agente inteligente da BIM, esse pessoal é mais discreto, talvez você nem fique sabendo o que ele é. Mas alguém que vai introduzir esse conceito numa reunião fechada, e que deu um treinamento de algumas horas. E também, assim, não é só assim, amanhã nós vamos ter 4 horas de inteligência, nós já estamos formados. Não. Isso é uma coisa meio homeopática. Isso aí é uma coisa que é um trabalho que vai desenvolvendo ao longo de alguns meses, para que se tenha, sim, a maturidade de tratar com isso, porque quase sempre recai sobre a responsabilidade dos agentes de inteligência assuntos perigosos. E hoje você tocou, ainda há pouco você tocou numa questão que é fundamental. O Brasil tem hoje a Lei Geral de Proteção de Dados. Você tem hoje também uma indústria, que eu chamo indústria da indenização por dano moral. Né? Tem gente sempre preparada para armar, para dar o bote em alguém. Você divulgou, mostrou a minha imagem, que foi captada no condomínio sem a minha autorização. Vai tomar pau, pode dar processo. Né? Se estiver fora de um contexto, né, de utilização da segurança. Né? Então, esse é um ponto que tem que ficar atento. Né? A gente hoje tem sofisticação, tem legislação, mas falta o quê? Falta aquilo que você falou, a liderança treinada com foco para o que está fazendo. Né? A gente acaba tendo excesso de informação, que na teoria da comunicação se chama de entropia. É tanta informação que você não sabe nem o que fazer com ela. Né? E a inteligência acaba sendo o quê? A gestão correta, racional dessa informação, com uma visão estratégica, né? Exatamente. E o nosso telespectador, que o Leonardo, está nos acompanhando, ele fez uma pergunta bem pertinente, que era uma coisa que eu ia falar, mas eu vou antecipar graças a ele. Obrigado, viu, Leonardo? É assim, mesmo com um treinamento básico de inteligência, você não consegue habilitar ninguém a desencadear ações de inteligência, porque isso é coisa para PM2, isso é coisa para serviço de inteligência profissional. Essa inteligência do condomínio, ela é uma inteligência administrativa, ela é uma inteligência de percepções e de antecipações de medida face àquilo que se percebeu. Você não vai estabelecer ações de vigilância contra o morador, você não vai grampear o morador, você não vai seguir o morador, porque isso caberia o quê? Se fosse necessário, às forças policiais. Você não vai criar o MI6 do seu condomínio. Não vai. James Bond não vai te assessorar. Exatamente. Agora, mas então qual que é a vantagem? A vantagem é a seguinte, é que hoje pode estar acontecendo coisas que você não sabe que estão acontecendo. Você não as enxerga, porque você não lustrou algumas pessoas de confiança para que o ajudem a perceber.
Essa é uma coisa sensacional de você falar. Você sensibiliza as pessoas e elas saem muito diferentes. Elas saem diferentes. Eu sei disso porque aqui na minha rua, onde eu moro, em Florianópolis, teve uma série de roubos de fiação de cobre. Um flagelo em quase todos os lugares, em quase todas as cidades, né? E condomínios ficando sem luz e caro. O cara consegue roubar 1,5 metro de cobre da rua lá que liga, não sei o que, dá um prejuízo de R$ 4.000 para reinstalar aquilo tudo. Nossa. E aí eu fui fazendo, durante o passeio do meu cachorro, que eu saio 3 vezes por dia com o meu cachorro, e é engraçado como é que o cachorro ele aproxima pessoas, porque você se torna amigo do cara que também tem cachorro. Isso é muito comum com filhos no colégio, né? Os filhos ficam amiguinhos e você acaba ficando amigão do pai do colega do seu filho. E eu consegui ir falando com esses moradores da minha rua para adotar uma medida simples, que é chumbar a caixa de eletricidade com aquelas gotas de solda, né? Porque se o ladrão quiser tentar tirar, ele vai ter que fazer tanta martelada ali que vai se acusar, vai chamar a atenção. Né? E hoje todo mundo tem, quer dizer, bastou alguém, por acaso fui eu, observar que tinha uma solução e comunicar a todos a solução, e a solução foi implantada. Isso é inteligência na essência. Né? Isso é um bom exemplo de como é que uma ação percebida e devidamente comunicada e um resultado visível. E terminou, e praticamente acabou o roubo de fiação de cobre nesse quarteirão e meio que é a minha rua. Porque todo mundo chumbou a caixa onde tem a fiação que eles roubavam antes. Né? Então, assim, essa sensibilização nossa de trazer mais segurança aos condomínios mediante a observação, e aí eu vou pedir para o Caruso, que está sempre nos nossos bastidores, para carregar, Caruso, o slide que eu preparei para lhes mostrar aqui, para ilustrar, se ele não estiver dormindo, né? Não, ele está atento, ele está em Minas Gerais, mas não está tomando água mineral, ele está atentíssimo aí, ó, colocou. Colocou, obrigado, irmão. Está aqui. Então, tá. Então, assim, é lógico que o PowerPoint aceita tudo, né? O PowerPoint é uma beleza. Então, no centro do slide, eu coloquei uma mesa com pessoas que são dessa coordenação de inteligência. Vamos chamar assim, né? Fica bonito falar, coordenação de inteligência. É um grupo seleto de moradores. Não cabe aqui o preconceito, não é preconceito, eu usei uma palavra inadequada, mas não cabe aqui a discriminação entre proprietários e locatários. Não, nós não devemos ter essa seletividade de que não, só vão participar proprietários. Não, só devem participar pessoas de confiança. Se ele aluga um apartamento, um condomínio, ou se ele é proprietário, isso é o que menos interessa. Então, pessoas de confiança. Né? Se você puder ter um integrante por bloco, seria o ideal. Né? E se reúne nessa coordenação de inteligência, que foi qualificada, foi capacitada por um policial amigo que foi convidado a dar esse treinamento. Né? E nós temos na cabeça da mesa, como sempre, ali na ponta da mesa, a liderança, né? E os integrantes dessa coordenação. Nesse condomínio também, eu imaginei uma central de segurança, que aí nossos 2 colegas participantes aqui vão poder falar com muito mais propriedade sobre isso do que eu, mas uma central de segurança, onde fica, pelo menos, o monitoramento das câmeras de vigilância do condomínio. Porque muita gente fala assim, eu botei uma câmera de vigilância lá, agora eu estou tranquilo. Está tranquilo? Cuidado, porque a câmera de vigilância ela pode gerar falsa sensação de segurança. Porque você precisa ter o trabalho do monitoramento, que é alguém olhar para aquilo que a câmera está gerando. Senão você não vai se antecipar a nada. Você só vai ter depois as imagens armazenadas para, quem sabe, ver questões securitárias, quem sabe imputar a responsabilidade de fazer um BO na Polícia Civil, foi esse camarada aqui que roubou o capacete de moto, lá está a imagem aqui. Para isso as câmeras são muito boas mesmo. Agora, se você tiver o monitoramento, você pode antecipar-se. Isso é que a câmera de segurança permite, a câmera de vigilância permite brilhantemente. Né? Ela está onde o homem não precisa estar, não é mesmo? Bem, mas eu imaginei, então, essa central de segurança, onde está pelo menos o monitoramento.
E eu coloquei os outros atores que participam desse fornecimento de insumos para a inteligência, de dados. Coloquei, aí, logo à esquerda da central de segurança, tem essa figura feminina em pé, aí, em azul, que é a vigilante do condomínio, a vigilante terceirizada. E eu coloquei uma mulher, foi de propósito, porque eu sou fã da mulher como vigilante. O papel do vigilante, dentre outras missões importantes, mas um dos papéis mais importantes do vigilante é que ele tem que tirar o calor das discussões. E a mulher é muito melhor nisso do que o homem. O homem já chega lá com a sua força bruta, que às vezes é necessária, convenhamos, mas em condomínio, como tem muitas crianças, tem muitas mulheres, a mulher vigilante, tem muitas famílias, né? Em princípio, ela é, na minha visão, não sou o dono da verdade, mas na minha visão é a profissional melhor para conduzir aquelas coisas que normalmente acontecem em condomínio. Período noturno, concordo que aí a figura masculina é melhor. Por quê? Porque o risco aumenta. O risco aumenta, gente. Não adianta as estatísticas. Eu sei que o crime não tem hora, mas as estatísticas policiais, a inteligência de segurança pública confirma a questão da maior prática de incidência criminal a partir de determinado horário, que é justamente nas capitais, nos horários que os bancos fecham, por volta de 16 horas, e avançam pelo período noturno. Então, coloquei a mulher vigilante, coloquei a câmara de vigilância, né? Coloquei a zeladoria do condomínio, né? Condomínio grande, que tem piscina, por exemplo, que tem área de esportes, então tem vários funcionários, próprios ou terceiros. Né? Aqui no nosso condomínio tem uma faxineira que vem uma vez por semana. Né? Mais engraçado, ela só vem uma vez por semana, mas ela sabe da vida de todo mundo. Olha só como isso é importante. Perceba o quanto que isso é importante, essa pessoa ser uma pessoa de confiança, e ela é, e o quanto que é importante você ter uma mentalidade de inteligência para, todas as vezes que ela vem, termos uma reuniãozinha para conversarmos. E aí, o que você percebeu de estranho? Temos, aqui no condomínio, no meu condomínio não tem, mas nesse imaginário aí tem o porteiro, ou o zelador. Temos os moradores, que são fontes de informação, são fontes de dados, que você pode coletar por entrevista, que é uma técnica que tem que ser ensinada, para que não é aquela entrevista formal, né, gente? Não é aquela entrevista formal, o cara com uma prancheta anotando, não. É uma entrevista até expedita, um papo de elevador. Temos os moradores do quarteirão, né, que circulam à frente do condomínio, que levam o cachorro para passear, que moram no prédio vizinho. Temos o Conseg do seu bairro, que é um bom local para se coletar ou se transitar dados e informes. Temos a Força Policial do bairro, tem o Jornal do bairro. Aqui no meu bairro tem um jornal ótimo, de circulação mensal. Você fica sabendo de várias atividades. Tem a internet, né? Como sempre. Enfim, tem todos esses atores, esses satélites em torno da coordenação de inteligência, que são muito importantes como contribuição para insumos de dados disso, de conversinhas que ele escutou e que ele lhe transmite, desde que eles sejam sensibilizados a fazer isso, desde que eles sejam ensinados a eles, falar assim, fulano, é o seguinte, olha, se aconteceu uma coisa aqui, papapá, eu gostaria que você me informasse imediatamente. Entendeu? Então, essa sensibilização... Nesse diagrama aí, você conseguiu montar um sistema de inteligência e de segurança colaborativa. Como é que você evolui? Como é que é essa coisa da boa prática da segurança colaborativa? Como é que a gente pode despertar mais as pessoas para ingressarem nesse sistema? Sensibilização. Porque é um trabalho sem recompensa. É um trabalho que não tem recompensa financeira, que eu digo. A recompensa é o trabalho, a recompensa é a satisfação, é a colaboração. Então, a sensibilização para... eu costumo também fazer muito,
eu acho que isso funciona muito bem, e nós somos muito abertos a isso, brasileiros, de modo são as pequenas comemorações, né? Quando você faz uma reunião, você estende, depois essa reunião termina num churrasquinho, aquele churrasquinho em que todo mundo... por incrível que pareça, é o momento onde mais se troca informação. Porque na hora da conversa formal, propriamente dita, as pessoas ficam sempre com uma certa institucionalidade que desmorona quando abre a primeira cerveja. Até porque sabe-se que in vino veritas, né? A verdade está no vinho, como sabemos. É antigo isso, né? Então, assim, é necessário a sensibilização, é necessário, por isso a liderança precisa ser muito carismática, porque senão você tem esse PowerPoint legal, mas ele não se operacionaliza. Se ficar só no PowerPoint, não adianta não, gente. Por isso é que tem que ter o propósito. Por isso é que tem que ter o propósito. Se não tiver o propósito... O Leonardo Santos chamou a atenção agora para uma outra questão importante, né? Como ocorre essa gestão da informação? Como é que você mantém a compartimentalização ou compartimentação dos informes e informações para garantir a segurança, né, da informação entre esses atores envolvidos? Isso é o ponto crítico da contra-inteligência, neste caso, quando você não tem uma institucionalidade que existe nos serviços de inteligências formais, que tem protocolos de segurança, que tem controles de acesso, que tem punição se o cara vazar a informação, né? Aqui não. Aqui, como é um serviço civil, na sua essência, né? Colaborativo, por definição, voluntário, né? Voluntário. Você não vai fazer parte do SISBIM, do Sistema Brasileiro de Inteligência. Mas o dia que você chamar a Polícia Militar por uma ocorrência e você conseguir já dar a ela uma série de informes que você coletou e tratou ao longo do tempo, certamente você vai causar uma impressão enorme nos policiais. Nossa, mas como é que vocês têm tanta informação? É porque aqui nós temos um serviço de inteligência nosso, que a gente chama de coordenadoria de inteligência. E nós já vimos observando isso já há algum tempo. E nós fazemos o registro aqui de quantas vezes aquele motoboy é o mesmo motoboy que vem, e aí depois que ele vem, começa a sair um cheiro de maconha danado do segundo andar. São registros. E esses registros, com toda certeza, mais uma vez o Leonardo brilhou na pergunta, eles têm que ser arquivados de forma em locais seguros, porque eles não podem vazar. Você não pode ter vazamento. Você não pode ter vazamento de imagens que possam comprometer, né? Então, sim, a educação de segurança é que dá a sustentação para que essas informações sejam guardadas e tratadas com a responsabilidade que merecem. Tá? Porque, realmente, você vai enfrentar aí, depois, quem sabe, um processo por dano moral, lucro cessante, alguma coisa que vai lhe prejudicar. Né? Então, agora, alguém pode até questionar a legalidade disso que eu estou falando. É legal. O Estado brasileiro permite. É legal. Desde que você dê o tratamento correto às informações que você está percebendo, que você está ouvindo. Não tem nada de legal você estar dentro do elevador, trocar duas palavras com um vizinho seu, isso é até uma questão de educação, e ele fala uma coisa para você que te acende um alerta. Não fez nada de legal. Aquele alerta, vai, quem sabe, sensibilizar alguém para uma ameaça futura, enfim. Né? Isso não tem nada de legal. Você pode fazer sim, e não só pode, como deve. Ainda em cima da segurança colaborativa, como é que esse sistema de inteligência pode aprimorar o trabalho da segurança colaborativa, que é um conceito hoje que está emergindo, está começando a ser entendido pelas pessoas e que está todo mundo impactado pela insegurança, né? Seja dentro ou fora, sobretudo fora na parte de fora do condomínio, né? Onde entra muito o trabalho que a CoSecurity está propondo, com tecnologia agregada para ajudar nesse trabalho. Mas como é que é essa sensibilização para esse modelo de segurança colaborativa? A inteligência, a coordenadoria de inteligência, ela tem que ser o cérebro por trás de todas essas fontes de informação, de dados que entram para o condomínio. Seja pelas suas câmaras de vigilância, seja por sistemas de empresas competentes como essa, seja porque o zelador falou, seja porque a diarista viu,
né? Então, você tem que ter aquela prática de quê? De reunir esses insumos escrito, para você não perder na memória, né? Áudio de WhatsApp que a pessoa te mandou, e você fazer um trabalho, sim, de análise, que depende de um certo treinamento, para você separar o joio do trigo. Normalmente, a gente faz uma matriz, tipo um jogo da velha, em que em cada quadrado daquele você coloca, é matriz Gucci, gravidade, urgência e tendência. Né? Certo? O assunto é grave? É. Mas é urgente? Ainda não. E qual é a tendência? É piorar ou melhorar? Então, você usa uma matriz, que no treinamento isso é passado, para quem for fazer o núcleo, e a partir daquilo você tem um daqueles quadrados ali vai ser grave, urgente e rápido. E é esse aí é que é o núcleo da análise que você precisa para você tomar uma providência, seja de ordem policial, já que estamos falando de segurança, seja de ordem estrutural, porque o que eu estou falando se aplica a outras coisas do condomínio. Nós tivemos aqui no meu condomínio, que tem 36 anos, que tem uma caixa d'água de 18 mil litros em cima, que um morador reclamava a vida toda de que a caixa d'água pingava, a água pingava na sala dele. E ninguém nunca tinha feito um trabalho de chamar o quê? De chamar um técnico especialista no assunto, que cobrou R$500 pela visita, mas paciência, para dizer, falou assim, não, a caixa d'água de vocês está rachada. Então, isso é um exemplo, não de inteligência propriamente disso, mas é um exemplo de efetividade, né? Alguém deu um alerta de que tinha um problema que poderia se agravar com o passar dos anos e que foi resolvido pelo especialista. E um dia aquele negócio da gotinha ali podia romper e estourar o prédio inteiro. Né? E aí tem responsabilidade civil para todo mundo, etc, etc. Então vejam como, às vezes, um dadozinho que... uma gota, pois é ali. Por isso que tem que ter sensibilidade. A pessoa fala assim, não, isso não é apenas uma gotinha, isso necessita de tratamento. Vamos lá, vamos ver o que é. Você tocou ainda agora na questão das drogas, né? Você começa a descobrir que tem alguém no prédio, o motoboy que fornece para alguém no prédio, esse cara do prédio daqui a pouco começa a formar o grupinho, e o prédio tem muito jovem, daqui a pouco está o condomínio inteiro dando um show de consumo de droga. Show de consumo. E tem a possibilidade de conflito, né, gente? Conflito, de conflito armado. Né? Tem a possibilidade de uma operação policial tentar ser feita ali na porta do condomínio e ninguém ficar sabendo. E, quando você tem um núcleo de inteligência funcionando dentro do condomínio, uma coordenadoria, se tem uma coisa que você vai ter, é o celular do xerife do bairro, seja da polícia civil, seja do policial. E uma coisa que ele vai te falar, até pela contrapartida, é isso, segura aí, bota todo mundo dentro do prédio, porque vai ter uma operação, nós vamos prender fulano. E essa informação é preciosa, para não ter ninguém na rua, para não ter bala perdida. Para não atrapalhar a ação. Atrapalhar, tem isso, né? Não ficar casal de namorado lá no portão, entendeu? Isso reduz riscos, né? Riscos, aliás, é uma coisa muito interessante de se falar. Eu sei que vocês já fizeram um trabalho sobre isso muito bom aqui nesse espaço, excelente, que é a questão de gestão de risco condominial. A inteligência trabalha muito próxima a isso. Tá? E ela engraçado que ela vai se especializando. Daqui a pouco você tem pessoas dentro do condomínio que trabalham nesse núcleo de inteligência voluntariamente, e como cada um tem uma formação diferente, a minha é Forças Armadas, o outro é jornalista, o outro é técnico de não sei o quê, o outro é arquiteto, você consegue juntar saberes muito interessantes em prol do bem comum. Né? Isso. Isso é sensacional. É multidisciplinar. Né? Quanto mais multidisciplinar formos, melhor formos. É o que a Polícia Rodoviária Federal faz com muita competência no seu concurso, né? Ela aceita, o policial rodoviário precisa, obrigatório, ter curso superior, mas em qualquer área do conhecimento. Assim como a ABIN. Ela não fica naquele negócio do direito, não, tem que ser formada em direito. Aí você tem um bando de advogado, fardado, que fica lendo os direitos do preso, em vez de prendê-lo, entendeu? E você tem que ter... Na verdade, pessoas multidisciplinares, o cara que é biólogo, o outro é matemático, é economista, porque isso junta as capacidades e você tem uma efetividade muito maior. Você arranja soluções para várias situações, né? Sim. Isso é legal, bem multidisciplinar. Bem interessante. Marcelo Bussolini Marques,
Está interessante a conversa. E você tem aí uma ação efetiva, forte, nessa questão da segurança colaborativa que a Cossecurity está permitindo dar aí à população. E, inclusive, o trabalho da Cossecurity está virando aí reportagens na grande mídia, né? Com resultados efetivos desse trabalho de segurança colaborativa junto com a alta tecnologia. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Serrão, Coronel Moretson, Mário, todos que nos acompanham. Serrão, é isso, é o tratamento das informações, né? Isso que o Coronel Moretson deixou bem claro, né? Então, sempre os consultores, eles visitam um bairro, um condomínio, uma determinada rua, eles tratam disso, né? Dessa questão do programa Vizinhança Solidária, dos consegues, né? De tratar essas informações. Nós vamos verificar na reportagem, né, na matéria do último final de semana do Fantástico, que as informações foram tratadas e trabalhadas, né, as imagens, e conseguiram prender aí os meliantes, né? Então, isso é muito importante, nós sempre deixamos muito bem claro, né, a questão de realizar o boletim de ocorrência. Muitas vezes, ainda, infelizmente, a pessoa é um trabalhador ali, um funcionário do condomínio, que trabalha no condomínio, que tem um bem furtado ali, um celular na frente do condomínio, e não realiza o boletim de ocorrência. Então, isso é ruim, né? Nós mandamos, de qualquer maneira, as informações para o distrito policial da área, mas seria muito melhor ter esse boletim de ocorrência, né? O nome da pessoa, o telefone, então, é uma tecla que eu bato bastante. Olha, foi roubado ali, o porteiro identificou, mas pega o nome da pessoa, pega o contato, né? Para a gente mandar isso para a Polícia Civil, para a gente conseguir mais informações, né? Fazer um reconhecimento se o determinado indivíduo ali é preso, né? Então, tem que fazer realmente esse trabalho. E vamos chamar a matéria aí, Serrão, que é bem interessante, né? Das ruas, a questão de motos aí, né? E foi bem interessante essa matéria. Produção, por favor. 3 envolvidos foram presos graças ao registro da câmera de segurança. Domingo, 3 de dezembro. O Fantástico começa em alta velocidade para falar sobre um crime cada vez mais comum nas ruas de São Paulo: o roubo ostentação. O alvo são motos de alto valor. Os criminosos são extremamente jovens. Eles apavoram motociclistas, não hesitam em atirar e depois exibem suas conquistas nas ruas e nas redes sociais. Eles saem para tudo ou nada. Os ataques se repetem por toda a cidade. Na zona leste da capital, o alvo dos bandidos é um morador desse prédio. Um dos criminosos chega a dar um tiro para o alto. Nem o colete da vítima escapa do roubo. Zona oeste. Um homem tem a moto e o capacete roubados. Esse engenheiro é vítima dos ladrões na porta de casa, num domingo, apenas 9 dias depois de comprar a moto. A hora que eu parei, foi tipo coisa de 5, 10 segundos no máximo, que é o tempo mais ou menos de abertura do portão, né? Chegaram 2 motos com 4 indivíduos. 2 pararam na minha frente e 2 pararam atrás. Perdeu, né? Aquele jeito deles falarem, né? Perdeu. E já começou a me revistar. Foram 2 ali mais ou menos, tiraram meu capacete. Até fiquei com o rosto meio arranhado ali. Por sorte, eu estava sozinho, né? Se eu tivesse com a minha esposa ou com a minha filha, talvez elas fossem ficar mais assustadas que eu, né? 3 envolvidos foram presos graças ao registro da câmera de segurança. Envolveu um acidente com outro veículo. E ali eles recuperaram minha moto e prendeu um rapaz. Como que é andar na rua? Você anda diferente agora? Eu tenho muito receio naquele pedaço. Eu evito passar na mesma rota agora, então não faço todo dia o mesmo caminho. Essa é uma das formas de reduzir as chances de assalto, de acordo com esse especialista em segurança. O mais importante nesses casos é não ser escolhido, porque uma vez que você é escolhido, realmente é muito difícil e a gente sempre tem a percepção que o bandido surgiu do nada, mas ele não surgiu do nada. Tem muitas coisas que a gente pode fazer, como mudar o nosso trajeto, por exemplo, sair em horários alternados. O engenheiro da Zona Leste de São Paulo escolheu seguir por outro caminho. Porque eu não vou mais comprar uma moto dessa, eu não tenho coragem.
Interessante. É isso, Serrão. Coronel, o tratamento das imagens, né, ajudaram aí as investigações, né? Então isso é muito importante, né? Muito importante. Nós temos aí também a outra reportagem que foi da Band, ali, a Gangue do Quebra-Vidros, né, que não passamos ainda no programa, mas está na nossa rede social. Então, assim, são sempre os mesmos elementos, né? E o porteiro ali, ele comunica todos os eventos, desde atitude suspeita, né, que eu deixo às vezes arquivado, e quando o DP solicita, o Ministério Público envia, e procura enviar mais os furtos mesmo no roubo, porque a quantidade é muito grande e sabemos os problemas de pessoal dos distritos, né? Então a gente procura sempre que tem realmente uma ação ali para enviar os dados, e tudo mastigado. Olha, aconteceu em determinado horário, então eu mando ali uma foto, né, da ocorrência, mando o vídeo, mas o policial já vai, ele pode ir naquele exato momento que a central fez o relatório, que ele vai ter toda aquela informação, que hora chegou, que hora que ocorreu, por onde saiu, se tem câmera próxima, qual o itinerário. Então isso é muito importante. E o nosso comercial aí, né, Mário, vai explicar também, né, sobre os nossos produtos, e sempre enfatizam isso para os nossos clientes. É muito importante esse trabalho. Mário, a bola é para você. Agora é hora de vender o peixe e mostrar para essa turma, para quem não conhece e para quem já conhece e quer aderir, como é que se faz para ter a CoSecurity no seu condomínio, no seu comércio, qual é o procedimento, quais são os produtos que a CoSecurity está oferecendo. Perfeito. Boa noite, Serrão, Coronel, Marcel e a todos que nos acompanham aqui na live hoje. Satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. Eu vou fazer, antes de falar isso, Serrão, eu vou fazer uma congressão aqui do que a gente falou, principalmente o Coronel, né? A CoSecurity, ela não vende câmera, ela não vende armazenamento em nuvem, ela não vende postinho. Ela, através de tecnologia, de competência, de responsabilidade, ela busca fazer uma observação do que acontece na rua, tá? Para que o bairro, a rua, a cidade, ela fique mais tranquila para os seus usuários, ok? Nós temos, eu trato, a minha percepção, né, eu tenho 3 pilares. Primeiro é o pilar da ostensividade que o poste traz. Com a sua figura, com a sua auréola em cima, ele é um fator intimidador. Ele está lá para que o marginal fale, opa, aí tem uma coisa que é diferente, ela está aí, ela pode me atrapalhar. O segundo é justamente a partir de acionados, né, provocados por um problema, por uma situação, seja ela por um roubo, por um assalto, por um roubo de um pet, um celular, seja o que for, até mesmo um acidente na rua, a partir do momento que nós somos acionados, eu tenho uma central dedicada que trabalha com a responsabilidade, com processos, e ela vai fazer o quê? Vai fazer um tratamento dessas imagens, como o Marcel falou para a gente, através da nossa malha, que está lá no filme. Quanto mais postes eu tenho espalhado numa região, eu consigo fazer o rastreio desse indivíduo, de onde ele veio e para onde ele foi. Quando isso é feito, eu processo essas imagens, eu compilo essas imagens, o seu Marcel Bussolin protocola isso nas delegacias de polícia, ok? Isso vai dar uma ajuda muito grande para todo o processo, boletim de ocorrência, entrega de informações com responsabilidade, fora que eu fomento toda a parte forense da Polícia Civil. Eu estou entregando imagem, eu estou entregando fatos, eu estou entregando coisas que ela vai poder, através disso, ter uma efetividade, né, na busca dos meliantes. Para isso, a gente acompanha sempre o síndico numa chamada, a gente vai até o condomínio, a gente faz uma avaliação de risco, a gente procura saber onde tem vulnerabilidade e onde que o posicionamento das nossas câmeras vai poder atender da melhor forma. Tá? E a partir disso, a gente vai trabalhar. Eu tenho 3 produtos que eu posso estar entregando para o mercado. É um produto que nós chamamos de compacto, que são 2 câmeras, eu filmo 90 graus para a direita e para a esquerda. Eu tenho outro produto que ele fica na parede, quando a CoSecurity ela não pode utilizar a via pública. Lei Cidade Limpa, a gente não pode colocar no passeio, então eu coloco um produto fixado na parede também, com 2 ou 3 câmeras, e um outro que eu uso o recuo do jardim, trabalhando em 180 graus, direita, esquerda e frontal. Então, através disso, eu filmo 24 horas por dia, 7 dias por semana, armazeno em nuvem, e de acordo com a necessidade, a gente faz todo esse processo que eu expliquei, que o próprio Marcel explicou. Esse é o trabalho da CoSecurity.
A vigilância colaborativa, esse poste ele está disponível para qualquer indivíduo que estiver passando na rua, do outro lado da rua, no condomínio vizinho, na casa de trás. Fique tranquilo para estar utilizando. É o mesmo conceito da vigilância, né, solidária que tem. A gente tem essa nossa vigilância colaborativa, onde eu entrego não só o condomínio que contratou, mas qualquer pessoa que tiver necessidade, a gente está disponibilizando os nossos serviços também. Legal. E no poste tem um QR Code, que a pessoa que tiver com o seu aparelho celular é só acionar ali, já entra em contato com a CoSecurity para informar a ocorrência, para passar informação relevante, né, que seja importante. É muito simples e rápido, Serrão, o escaneio desse QR Code. As informações que são solicitadas são bem sucintas, é muito rápido, porque quanto mais rápido a gente fazer essa verificação das imagens, e se necessário fazer um acionamento à polícia, muito mais rápido a gente consegue fazer uma captura de qualquer meliante. É isso mesmo. Legal. Em relação a custo, qual é o investimento que o pessoal tem que fazer para ter a CoSecurity no seu condomínio ou no seu comércio? Olha, sairia no condomínio lá que o coronel falou, são 560 apartamentos, isso ficaria negativo o valor se eu fosse colocar um produto lá, tá? De tão em conta que ele é. Como eu tenho essas 3 modalidades que eu falei para vocês, eu tenho produtos e dispositivos a partir de R$380. Aí você vai fazer quantidade, necessidade, tamanho maior, menor, mais câmeras, menos câmeras. Perdão. Mas a partir de R$380 você já pode adquirir um dispositivo desse e está bastante seguro, bem tranquilo, dentro do condomínio, numa residência ou mesmo no comércio também, tá? Eles conseguem fazer essa tríplice proteção. Muito bem. Marcel Bussolin Marques, nosso tempo já está praticamente se esgotando. Quero o seu balanço desse programa de hoje, um programa inteligente, né? Sobre redes de inteligência em condomínios com o Coronel Moretson. Ô, Serrão, só citar um caso rápido aí, né, de um homicídio na Zona Oeste. O delegado do DP, né, que eu tenho um relacionamento, nos pediu as imagens, né? Eu falei, olha, me fala mais ou menos o horário, né? E as características, 3 motos. Nós não tínhamos câmera no local, né, do homicídio, mas tinha na redondeza. E, por sorte, aí, talvez um pouquinho da sensibilidade ali que o coronel falou, na primeira imagem, eu já dei uma sorte de pegar essas imagens, rastreamos e passei para ele. Falei, delegado, não tem, como o senhor sabe, ali no local do homicídio. Porém, né, temos várias imagens. Ele falou, poxa, isso daí já foi suficiente, já corrobora, né, todas as informações que tínhamos, né, com as características da moto, as cores, né, e ajudou nas investigações. Então, isso é muito importante. Bom, como sempre, né, o Coronel Moretson deu um show aí, né, tratando o assunto com muita propriedade. Agradecemos mais uma vez a sua participação, Coronel. Espero que volte mais vezes aí no 2024, né, e já desejar para o senhor boas festas, para o senhor, para a família aí, e um ano novo excelente. Hoje é o nosso penúltimo programa, né, Serrão? Mas já vou deixar para o coronel aí, que participa sempre ativamente conosco, aí trazendo informações excelentes para a área condominial e de segurança como um todo. Coronel Veterano Eugênio Moretson, sua saideira do nosso programa de hoje. A saideira, eu vou usar um exemplo triste que aconteceu aqui no meu bairro. Um condomínio teve um suicídio de uma moradora. Era uma policial civil que estava afastada do serviço por motivos psicológicos, mas a arma continuava com ela. E o relato do síndico, que é meu amigo pessoal, ele me disse assim, rapaz, se eu tivesse uma estrutura dessa funcionando, com pessoas sensibilizadas, não teria acontecido. Porque todo mundo sabia, mas ninguém comunicou por causa da sensibilidade do assunto, né? Porque, mas aí que está, quando você tem um grupo de pessoas que foi educado em segurança e comprometido com o sigilo e maduro, com a sensibilidade de tratar o assunto com a sensibilidade que um assunto desse requer, teríamos tomado certamente alguma providência a fim de mitigar, pelo menos, a possibilidade daquilo acontecer. Infelizmente, aconteceu dentro do condomínio, aí polícia e tal, aquela coisa toda, né? É um exemplo, infelizmente, triste, mas de alguma coisa que poderia ter sido tentado ser feito para salvar uma vida. E agradeço muito o espaço, a oportunidade, a confiança de terem me trazido, a audiência nossa, sempre participando e mandando boas perguntas. E parece que hoje tem um jogo, né?
Tem vários jogos Tem hoje. vários, E o pessoal está aqui assistindo. A concorrência é terrível, A concorrência é terrível. Muito obrigado, Serrão. Fique com Deus. Caruso, nos bastidores, muito obrigado, querido, pelo honroso convite. Os parceiros, parabéns pelo trabalho da empresa de vocês. Obrigado, Muito bem. Obrigado. Então, vamos para o encerramento de mais um programa. Você não se esqueça, inscreva-se no canal da Escola Superior de Segurança, deixe o seu like, que é fundamental para a gente ampliar o nosso engajamento desse programa de informação altamente relevante. Compartilhe esse programa com os seus amigos e também com os inimigos, para ver se eles botam alguma coisa na cabeça. E toda semana, não se esqueça, toda quarta, sempre às 8 da noite ou 20 horas, se você preferir, estamos aqui com o CoSecurity Segurança Colaborativa. Participaram conosco dessa edição de número 74, o coronel veterano Eugênio Moretson, Marcel Bussolin Marques e Mário Vanzo, da equipe CoSecurity. Semana que vem estamos de volta. A todos um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Boa noite. Boa noite a todos. CoSecurity é uma startup de tecnologia que, através do compartilhamento de câmeras de vigilância e central 24 horas, amplia o conceito de segurança privada para a segurança colaborativa. Somos a mudança que você esperava para trazer mais tranquilidade para a sua região. CoSecurity, as ruas de volta para você. Desapareceu o Moretti, só apareci.